eu sou a Bianca e esse aqui é o canal Ser Gorda Normal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério que eu nunca vi nenhum vídeo no YouTube falando, que é crianças gordas. A gente precisa falar sobre crianças gordas. Como todo mundo já deve saber, as crianças, como um grupo em geral, já são muito mais excluídas e marginalizadas do que os adultos. Por quê? Como assim? Como que marginaliza a criança, Bianca? Eu não sabia disso. Bom, as crianças são constantemente excluídas dos espaços, as pessoas acham aceitável odiar crianças, as pessoas acham aceitável tentar constranger os pais das crianças por deixarem as crianças em ambientes. Quando a gente fala em criança gorda, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque quando as crianças gordas vão ao médico, elas sofrem terrorismo emocional, elas sofrem terrorismo psicológico e elas passam por uma sentença de morte numa idade muito tenra, que se essa sentença de morte já é terrível para pessoas adultas gordas, imagina para uma criança. Eu vou ilustrar esse vídeo com uma historinha que aconteceu comigo. Quando eu tinha 8 anos, eu voltei de uma viagem de férias um pouco mais gordinha. A minha mãe ficou um pouco preocupada com estar mais gordinha e me levou na médica. A médica falou que se eu não parasse de ser uma pessoa gorda, uma criança gorda, com 16 anos eu estaria tomando remédio para diabetes e provavelmente eu morreria antes dos 21. Que coisa maravilhosa para ouvir de uma médica quando você tem 8 anos, não é mesmo? Gente, é absurdo o que fazem com crianças gordas. Crianças gordas são tidas como epidemia, também conhecida como obesidade infantil. Ou seja, uma criança ser gorda torna ela parte de um problema social. E isso é validado pela indústria da saúde, o que é uma coisa completamente absurda. Crianças gordas são muitas vezes influenciadas e desencorajadas a praticar algum exercício físico e algum esporte. Por exemplo, na aula de educação física, muitas vezes a criança gorda é a última criança a ser escolhida, é a última criança a ser chamada. As crianças são ensinadas desde sempre que elas devem marginalizar e excluir pessoas gordas. E isso se reflete muito na escola, isso se reflete muito no comportamento social. Crianças gordas são excluídas o tempo todo, são marginalizadas o tempo todo. A criança gorda, ela não tem o direito de, como outras crianças, de comer um doce sem ser julgada. A criança gorda não tem o direito de viver a infância sem ser julgada. E tem mais, ninguém fala sobre isso. As pessoas adultas estão tão focadas em falar sobre adultos gordos, em falar sobre autoestima e outros assuntos, que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com ativismo gordo. Eu vou fazer outro vídeo explicando por que não tem nada a ver autoestima e ativismo. Mas a gente esquece de falar sobre as crianças gordas, porque todo esse problema começa na infância e na infância você não tem a mínima noção do que é considerado certo e errado ainda pelas pessoas adultas. Então, se você já cresce com a ideia de que o seu corpo é errado, de que você não é bom em esporte, de que você não pode fazer nada, como que vai se desenvolver o seu psicológico quando você é adulto? Por isso que a gente tem tantos adultos gordos que estão desgraçados da cabeça no momento. O estigma contra a pessoa gorda surge desde sempre. Na vida de quem foi uma criança gorda, esse estigma segue desde sempre. Então, assim, o que a gente pode fazer pelas crianças gordas? Não julgue os pais de uma criança gorda por essa criança ser gorda. Porque é uma coisa muito comum culpabilizarem os pais pela criança ser gorda, como se ser gordo fosse um defeito, uma doença, que é o que é considerado na sociedade atualmente. E os pais acabam se sentindo extremamente culpados por terem uma criança gorda. E a criança gorda acaba percebendo essa culpa dos pais. Isso acaba refletindo ainda mais no psicológico da criança. Porque a criança gorda vai ter constantemente aquele lembrete de que o seu corpo é tido como inadequado. E isso é uma coisa que pega muito no psicológico dos adultos gordos que foram crianças gordas. E até mesmo dos adultos magros que foram crianças gordas. Porque essa pessoa, ela já vai ver como o gordo é tratado na sociedade desde uma idade muito tenra. Então, assim, se você
é mãe de uma criança gorda, não tem nada de errado com o seu filho. O seu filho é normal, o seu filho é apenas uma criança gorda. Não tem problema nenhum em ser uma criança gorda. Não estigmatize o seu filho, não se culpe pelo corpo do seu filho. O corpo do seu filho não é uma culpa, o corpo do seu filho não é um defeito, o corpo do seu filho não é um demérito. Não é errado. E sim, vai atrás, conversa com a psicóloga, conversa com as pessoas do colégio. Não deixe o seu filho deixar barato o bullying se ele sofrer bullying. Não deixe o seu filho acreditar que ele não é bom em qualquer atividade física que ele queira praticar, porque desde sempre estão desencorajando ele a praticar exercícios, a ter uma vida saudável. Porque a criança gorda muitas vezes acaba sendo retraída, sendo excluída, e isso é uma coisa muito forte, gente. Então, não deixe o seu filho ficar vivendo sob um estigma. Ensine para o seu filho que ser gordo não é defeito. Uma criança gorda pode ou não virar um adulto gordo, e nenhuma das possibilidades tem problema nisso. Nenhuma das possibilidades é errado ser uma pessoa gorda. Como a criança gorda é acima de tudo uma criança, ela precisa sim de respeito e proteção extra. Então sempre respeite uma criança gorda. Deixe a criança gorda se desenvolver em paz. Ser gordo não é defeito, ser gordo não é demérito, e a criança gorda precisa de respeito. A criança gorda não pode ouvir desde sempre que ela está condenada a uma morte, porque ela pode passar a vida inteira esperando essa morte, e quando a morte chegar, quando ela tiver 85 anos, ela vai perceber que ela passou uma vida inteira esperando uma morte em vão. Isso é muito real, gente, porque eu fui uma criança gorda. Eu sei o quanto eu pensei por muitos anos que de alguma forma eu era doente, que de alguma forma o meu corpo que eu gostava era alguma doença, e não é real. Não é real. Ensine o seu filho, se ele for uma criança gorda, ensina o seu filho a se alimentar direito, ensina o seu filho a praticar exercício, ensina que isso não vai necessariamente deixar ele uma pessoa magra, que ele deve sim cuidar da saúde dele. Se ele é seu filho, você se preocupa com a saúde dele, mas que peso não é um indicativo de saúde. Não restringe a alimentação do seu filho. O seu filho, ele precisa comer para sobreviver. O seu filho não pode entrar numa dieta restritiva numa idade tão tenra. Gente, existem muitos estudos que mostram o malefício da dieta restritiva. Não faça o seu filho passar fome por ter um corpo gordo. Isso é absurdo. Um médico que sugerir que seu filho deva passar fome não é um bom médico. Criança não pode passar fome. Um adulto não pode passar fome. A criança pode passar fome menos ainda. Então pense bem aonde você está levando o seu filho. Pense bem no respeito que o seu filho merece. Pense bem na dignidade que o seu filho tem que ter. Porque os corpos gordos merecem respeito. A gente não tem que se submeter a dietas restritivas, muito menos nessa idade. É absurdo colocar em crianças de dieta. Criança não faz dieta. Adulto não deveria fazer, mas assim, criança não faz dieta. Se algum médico der um veredicto de morte para o seu filho, sai desse médico, encontra um médico que saiba tratar uma criança gorda. Pessoas gordas precisam de respeito, crianças gordas precisam de respeito em dobro. Se você tem um filho magro, ensine o seu filho a respeitar crianças gordas. Ensine seu filho desde sempre que corpos são diversos e que todos os corpos merecem respeito. Porque é um direito nosso, é um direito das pessoas gordas ter o respeito pelo seu corpo. É nosso direito ter acessibilidade, ter respeito, ter dignidade e poder viver uma vida em paz. Então é isso, gente. Deixe as crianças gordas em paz. Deixe as crianças gordas serem crianças. Não julgue crianças gordas. Nosso corpo não é epidêmico, ok? Por hoje é só, gente. Até a semana que vem. Um beijo e tchau.